Bom, esse é o quinto vídeo da série e hoje eu vou falar sobre o peitoral. O peitoral ele é dividido em três porções. Porção clavicular, tem origem no manúbrio, clavícula se insere no úmero. Porção external, que é essa parte mais central do seu peito, tem origem no corpo do externo e inserção no mesmo tendão do úmero. E a parte costal, ou a parte abdominal, tem origem na aponeurose do músculo oblíquo. E ele tem aqui na sexta costela. Essas origens que vão ali fazer a inserção também naquele mesmo local das outras duas porções, formando o peitoral maior. O grande interesse que você tem que ter quando vai realizar os movimentos é saber das angulações e das principais movimentações que o peitoral faz. Então vamos a cada uma delas. Essa parte clavicular, ela é auxiliar na flexão de ombro, então aquele movimento que você faz com o cross de baixo para cima, trabalha essa porção clavicular, também responsável pela adução horizontal. Na diagonal, ela não faz aqui, então na diagonal para cima, essa parte clavicular vai acabar sendo recrutado. O movimento dessa parte mais medial do seu peitoral é a adução horizontal, nessa linha horizontal mesmo aqui da linha do mamilo, e auxiliar na adução vertical, que é essa aproximação aqui, ela é auxiliar. O principal motor dessa movimentação é a parte costal, então essa parte inferior. Agora, a parte inferior ela é auxiliar na adução horizontal. Então, repara que praticamente elas se ajudam nos movimentos. A parte costal e medial praticamente são conjuntas. Então, essa terceira divisão da parte costal ela é um pouco mais recente na cinesiologia. Agora que você sabe as principais movimentações, você consegue meio que imaginar o que você faz em cada exercício. O movimento de supino, por exemplo, é uma adução horizontal, onde você trabalha aproximando a inserção da origem dessa forma. Não tem muito segredo. Grande questão. Para trabalhar tanto o supino quanto o crucifixo, você tem que ter ideia da resistência que está acontecendo ali. Então, o movimento de supino, quando eu realizo, eu não posso estender completamente o braço e ficar aqui. Porque se você imaginar que eu estou deitado, a resistência está vindo na minha mão, passa pela articulação do cotovelo, pausa no ombro, e ele tem o banco para me estabilizar. Então você vai tirar um pouco da tensão dele. Se você quer trabalhar o peitoral e deixar ele tenso o tempo todo, não usa pontos de descanso, então evita essa extensão completa da articulação. Trabalha ali com uma semiflexão e realiza o movimento. Dica de biomecânica: sempre deixe o seu cotovelo abaixo da linha do ombro. Isso vai fazer com que o trabalho de peitoral seja mais seguro, que ele recrute mais também o músculo. Então faz um pouco esse experimento. Faz o movimento do supino aqui e depois joga ele um pouco abaixo aqui, o cotovelo abaixo. E realiza o movimento. Além do cotovelo um pouco mais baixo, a adução escapular. Quando você realiza o movimento com a adução escapular, você consegue ter mais força, mais estabilidade. O grande porém, quando você elimina o movimento da escápula, você impede que o serrátil tenha o desenvolvimento. O serrátil é essa região aqui. Então, quando você está nessa posição, esse músculo aqui ele faz a estabilização e com ele totalmente aqui inerte, você impede um trabalho de desenvolvimento ali. É mais seguro para o ombro e vai acabar pegando mais carga com essa adução escapular. E eu não tenho problema com ela, desde que você consiga trabalhar esse músculo de alguma outra forma. Agora estou passando no gás. Ó, que top! Bom, vamos continuar. Em relação ao tensionamento que você tem que ter constante. O movimento de crucifixo também é uma movimentação de adução horizontal. Quando você está trabalhando com peso, a mesma coisa. Aqui é o ponto de descanso. Se você for parar para pensar aqui, se eu estivesse deitado, o ponto de descanso seria esse, já que eu não tenho tensionamento para que o movimento ocorra na direção oposta ao que o músculo tem que fazer a contração. Então, no movimento de crucifixo, você tem que ir até determinada parte, quando estiver deitado, e trabalhar nesse ângulo curto. É interessante que você use máquinas também para fazer um pico de contração nessa parte aqui, onde você tem um pouco mais de contração. Então, trabalhe variações. Então, se eu estou fazendo o crucifixo com halter, eu posso explorar bastante essa fase de alongamento, não de forma exagerada, não precisa tocar o chão com o dorso da sua mão. E quando eu vou trabalhar com máquina, eu trabalho no pico de contração, onde eu tenho ali uma possível isometria, já que eu estou naquele ponto ainda com tensionamento para que haja abertura. Bom, agora que eu já falei um pouco sobre a movimentação, dica de tensionamento e tudo mais, pegadas,
Tenta, quando for fazer o supino, usar aquelas marcas, coloca na direção do seu ombro, dá mais um palmo de distância e realiza o movimento. É uma distância segura, não precisa pegar muito aberto, porque se você trabalha muito aberto, você tem um aumento da alavanca e uma redução da amplitude. Vai fazer com que você trabalhe um pouco mais de deltoide do que você gostaria. E se você faz muito fechado, você acaba trabalhando muito tríceps, então tenta pegar nesse meio termo. E uma coisa que eu estava esquecendo é em relação à angulação, quando você faz supino inclinado. A angulação tem que ser entre 30 e 45. Eu prefiro 30 graus porque quando você coloca 45, a chance do seu deltoide tomar frente no movimento é bastante considerável. Então trabalha no ângulo de 30 graus e realiza um movimento de supino. É mais seguro também para a articulação e garante uma efetividade ali do trabalho. Outra coisa que a gente vê em academia é o movimento de alongamento para quem tem o ombro caído. E as pessoas fazem nesse plano e faz o alongamento do peitoral maior. A grande questão é que não é o peitoral maior que move os ombros para frente. O peitoral menor, ele é um músculo um pouco mais interno, mas ele tem a inserção no processo coracoide. Então, ele vai fazer com que o seu ombro venha para frente. Se você quer trabalhar essa porção para que não haja mais essa rotação de ombro e essa impressão que você é corcunda, coloca aqui num ângulo um pouco mais alto e faz um movimento de rotação de tronco, porque isso vai trabalhar alongando o peitoral menor. E ele é responsável por isso. Então, alongando o peitoral menor, você trabalha nessa expansão. Também é interessante para quem tem essa rotação de ombro para frente, trabalhar os músculos das costas, principalmente romboides, escápula, para trabalhar ajustando isso. Então, se eu tenho essa curvatura, alongo o peitoral menor e trabalho o fortalecimento dos romboides e os músculos escapulares ali que trabalham na estabilização do ombro. Ok? Agora vamos aos exercícios maravilhosos que a gente vê no Instagram. Toda academia tem alguns exercícios que a gente fica se perguntando, será que funciona? Será que eu devo fazer? Um deles é a anilha, que a pessoa segura aqui e faz esse movimento apertando a anilha. Faz no banco reto ou no banco inclinado. A grande questão é que quando você analisa biomecanicamente aquele exercício, o que está acontecendo é simplesmente uma flexão do seu braço. Você está fazendo aqui uma flexão e uma extensão do tríceps. O mesmo movimento que você consegue realizar no cabo, de baixo para cima, fazendo uma flexão maior e com uma tensão muito melhor, já que o movimento não fica nesse raio de ação. Porque quando eu faço isso aqui, eu consigo tensionar mesmo sem peso algum. Quem tem uma consciência corporal consegue tensionar mesmo sem peso algum, sem dúvida. Outro exercício que as pessoas fazem na academia é usar aquele supino que é articulado e fazer rotacionando o tronco aqui e faz um movimento. E diz que está sentindo o músculo. Sem dúvida alguma, você tem que sentir o músculo, senão teria aí algum problema nervoso. Vamos lá. A análise do movimento também a gente tem que fazer. Quando você está rotacionando o tronco e está fazendo um movimento aqui, ele já está realizando um movimento de contração pré-encurtado. Não é um trabalho interessante. Você trabalha com o movimento aqui, pensando na origem e na inserção, já aqui, o final do movimento é esse. É o final do movimento de supino, o final do movimento de crucifixo. Todo, se você parar para analisar ignorando o antebraço, é simplesmente isso. Então, se for fazer variação, pode fazer o supino unilateral, mas mantenha uma postura, porque você trabalha na amplitude máxima de alongamento e de contração, sem ter aquela sensação, porque isso parte muito mais da consciência corporal do que propriamente do ajuste que a pessoa fez rotacionando a coluna. Essas foram as considerações sobre o peitoral, espero ter sido claro.